dia, gente! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, que manhã maravilhosa, não é verdade? Casa cheia, a reunião da manhã está crescendo a cada dia. Isso mostra que a palavra de Deus está sendo semeada neste lugar poderosamente. Amém, queridos? Sabe, nós estamos falando sobre restauração. Que tema maravilhoso, que tema empolgante. E cada vez que eu procuro na palavra de Deus, cada vez que eu olho na palavra de Deus, pesquisando a palavra de Deus sobre esse tema, eu posso ver como é o grande amor de Deus por nós. Um Deus que faz questão de estender as mãos para levantar aquele que caiu. Um Deus que amorosamente, bondosamente, vem ao socorro dos seus filhos quando eles estão passando por dificuldades. Mas também a palavra de Deus mostra que para que este amor de Deus, essa bondade de Deus chegue a nós, nos alcance, nós precisamos aplicar os princípios que a palavra de Deus ensina. É muito importante. A palavra de Deus é o guia para as nossas vidas. É o manual de fé e prática para nós. Sabe que quando você compra aquele aparelho doméstico na sua casa, uma geladeira, ou você compra um carro, ou algo assim, você precisa ler o manual para poder usufruir adequadamente daquele produto que você comprou. Não é verdade, gente? Se você ler o manual com paciência, pesquisando tudo, olhando tudo, você vai poder usar aquele equipamento, usar seu carro, aproveitando de todos os recursos que ele tem. Tem muita gente que não está aproveitando tudo que Deus tem porque não está lendo o manual. Porque não está prestando atenção no manual. A Bíblia diz que nós devemos viver pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, o que vai trazer o efeito, ou seja, o que vai trazer para nós restauração, cumprimento de promessas, é quando nós não deixamos de ser apenas ouvintes e nos tornamos praticantes da palavra de Deus. Isso é determinante para a restauração na sua vida. Isso é determinante para você usufruir e aproveitar de tudo que Deus tem para você. Deus, amados, é um bom Pai. Não tenha uma visão de Deus como um Deus que está lá no céu pronto para te castigar a qualquer momento. Deus planejou coisas boas ao nosso respeito. Só que na palavra de Deus você vai encontrar como alcançar isso. É por isso que nós estamos com esse tema que é muito importante para compreendermos o processo de restauração. Quero ler com vocês Jeremias, capítulo 33, versículo 6 a 9, diz assim: todavia trarei restauração e cura para ela. Ela é a nação de Israel, que era considerada a menina dos olhos de Deus. E esse título, menina dos olhos de Deus, depois foi transferido para nós, a igreja. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. E os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela.
Elas, as nações, temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Todas as pessoas precisam passar por processo de restauração. Restauração significa que Deus vai devolver e dar a nós coisas que possivelmente perdemos no decorrer da nossa vida. Coisas preciosas ou coisas que deixamos de usufruir porque não aplicamos os princípios certos de Deus para a nossa vida. E aqui no texto você lê que Deus traria para a nação de Israel restauração, e por causa da restauração eles teriam prosperidade e segurança. Olha que interessante. Amada, a nação de Israel hoje é a nação mais próspera da terra, porque Israel, apesar de estar no espaço geográfico, ela tem a sua capital, tem o seu espaço geográfico, mas o Israel está espalhado para o mundo inteiro. Mas mesmo a nação geográfica, a nação de Israel geográfica, é uma das nações mais ricas da terra, mais poderosa da terra, mais temida da terra. Eles são prósperos e eles têm paz. Aí você fala, pastor, Israel tem paz? Sim, eles são prósperos e têm paz. E a prosperidade deles e a paz dele causa temor e tremor em todas as nações que estão em volta deles. Isso significa o quê? Que paz não significa ausência de problema. Paz significa que você não tenha mais inimigos. Paz significa que você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, a proteção de Deus sobre a sua vida, a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Isto é a verdadeira paz. Esta é a paz bíblica. E Israel é prova disso. Uma nação com 66 anos. Ficou centenas de anos sem o seu espaço, sem o seu território, mas Deus restaurou a sorte de Sião. Deus restaurou aquela nação. Deus cumpriu com a sua promessa. Deus deu a eles prosperidade e segurança. Deus deu a ele paz. E a história de Israel e os princípios da palavra de Deus nos ensina como nós também podemos trazer para nós esta mesma prosperidade e esta mesma paz. Ou seja, para nós hoje, restauração significa prosperidade e paz. Está entendendo, gente? Então, para entendermos restauração para nós, porque eu fiz aqui para você um discurso sobre a prosperidade e a paz que Israel goza hoje, por causa do cumprimento da palavra de Deus. Mas para nós entendermos restauração para nós hoje, precisamos entender a história de Israel e precisamos aplicar os princípios bíblicos que ali encontramos. E eu quero falar acerca de 4 reis que passaram por esse processo de restauração. O rei Joás, o rei Amazias, o rei Uzias e o rei Ezequias. Entre eles tem mais 2 reis. Entre essa história desses reis tem mais 2 reis, que é Jotão e Acás, mas não vou falar sobre eles hoje. Esses reis, eles passaram por um processo de restauração, ou seja, eles conduziram Israel por um processo de restauração. Quando a nação de Israel veio a existir como reinado, veio o primeiro rei Saul, e depois ela alcançou o seu apogeu através do rei Davi,
e do rei Salomão. Davi começou a construir a prosperidade e a paz de Israel, e Salomão, seu filho, alcançou o apogeu. Mas depois disso, houve uma queda. Israel houve uma queda vertiginosa na sua prosperidade e na sua paz. Mas Deus levantou profetas, Deus levantou homens para trazer profecias de restauração sobre aquela nação. E alguns reis, atento a essas coisas, começaram a aplicar esses processos de restauração, que pode ajudar você hoje a trazer restauração para a sua vida. Restauração na sua vida financeira, restauração na sua família, restauração no seu casamento. Que é o que interessa para você, verdade ou não é, gente? Israel está prosperando lá, legal, bater a palma para ela, é exemplo para nós, é motivação para nós. Mas o que interessa é a sua prosperidade e a sua paz nesse momento. Concorda comigo ou não? Vocês estão aí, gente? Então o que eu quero falar hoje é esse processo de restauração baseado na observação da história e no cumprimento dos princípios da palavra de Deus, que é o que você tem que fazer para alcançar a prosperidade e a paz também na sua vida, olhando para eles. A primeira coisa eu quero ler com vocês no versículo 1 e 2 do capítulo 24, de 2 Crônica, que diz assim: Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Olha só, queridos, esse primeiro rei, Joás, ele começou esse processo de restauração. Foi um homem que começou a vencer, a ter sucesso. Só que a Bíblia diz o seguinte, que ele teve sucesso, que ele prosseguiu com o processo de restauração na nação de Israel. Começou a levar a nação de Israel a crescer, enquanto vivia um homem chamado Joiada, o sumo sacerdote. Essa observação é interessante aqui, olha como é que o texto diz. Olha só, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Aí no versículo diz o seguinte, que Joiada morreu. 120 anos de idade, aquele sumo sacerdote Joiada morreu. O que aconteceu com esse rei? Ele começou uma decadência, a ouvir conselhos errados. Ele começou a cair e começou a fazer coisas que não deviam fazer. Por quê? Porque ele perdeu a sua referência espiritual. Todos nós precisamos de referência espiritual. Nós precisamos mirar em pessoas que vai trazer para nós a direção de Deus para as nossas vidas. Amado, quando a Bíblia diz assim, não deixai de congregar como é de costume de alguns. Por que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus isso? Porque algumas pessoas têm o costume, por qualquer motivo que aparece, não congregar. Deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de ser ensinado na palavra de Deus, deixa de ser admoestado através da palavra de Deus, e o fato de permitir isso faz com que você fique sem referência. Nós precisamos de referência espiritual. Nós precisamos considerar, amado, que a cada reunião da nossa vida é uma direção profética de Deus para o rumo que eu preciso tomar. Você tem que levar a sério e considerar em demasia o fato de você poder ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Isso traz referência espiritual para a sua vida. Ou seja, amado, esse momento para você deveria ser um momento inegociável. É um momento que você não pode ocupar com outras coisas.
Porque é um momento que vai trazer para você uma referência espiritual daquilo que você precisa e deve fazer na sua vida. E o exemplo para nós é esse aqui. Esse cara aqui, o Joás, um homem que foi um rei extraordinário, mas ele foi extraordinário enquanto vivia a sua referência. Quando a sua referência morreu, ele perdeu o chão espiritual. Não deixe o joiada morrer na sua vida. Não permita que o seu joiada morra, a sua referência. E muitas vezes o nosso joiada morre porque nós permitimos que outra coisa vive no lugar. Está entendendo, gente? Vocês estão aí? Isso é importante. Para ter restauração, e a restauração promover em nós prosperidade e paz, nós precisamos aprender e saber o que fazer e o que não fazer. Referência espiritual. O outro rei, o Amazias, esse cara também foi extraordinário. Levantou um exército que venceu os edomitas. E é interessante que a Bíblia fala sobre ele, que ele organizou um exército fortíssimo. Fortíssimo. Mas mesmo assim, ele contratou um outro exército para somar com o exército dele para ir contra os edomitas. Aí surgiu um homem de Deus e falou para ele assim: Amazias, Deus está contigo, cara. Deus está contigo. Não precisa contratar outro exército, não. Deus é maior na sua vida. Deus vai te ajudar nessa batalha. E é interessante que ele falou assim para o homem de Deus: mas eu já contratei esse exército, já paguei para eles 3,5 toneladas de prata. Amada, a prata está quase R$2 a grama. Faz a conta aí, mais de 7 milhões. Ele tinha pago já para o exército, porque não pagou tudo, foi uma antecipação para garantir a batalha. 7 milhões. E ele falou: e o dinheiro que eu já paguei? Sabe que o homem de Deus respondeu para ele assim: rapaz, fique sossegado, mas tem Deus para te dar. Mas tem Deus para te dar. Não se preocupe que isso não vai ser prejuízo na sua vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te falar algo, amado. Tem coisa que você acha que vai ser prejuízo, mas no final vai se tornar em lucro na sua vida. Tem coisa que você acha: estou perdendo agora, estão me prejudicando, estão sendo injustos comigo. Não seja demasiado preocupado com isso. Não deixe a tristeza bater seu coração. Não fique revoltado nem triste por causa dessa perda. Mas tem Deus para te dar. Ok? E ele ouviu o homem de Deus, saiu para a batalha e voltou vitoriosamente. Voltou vitorioso. Só que aconteceu algo com esse Amazia. Quando ele volta à batalha, ele traz consigo alguns ídolos, influenciado por alguns amigos, conselheiros dele. Trouxe coisas estranhas para o processo da restauração. Trouxe coisas que não devia trazer para o processo da restauração. O homem de Deus vai ter ele e fala assim: Amazias, não faça isso. Essas coisas não agradam a Deus. Só que dessa vez ele deu mais ouvido aos seus amigos conselheiros do que ao homem de Deus. Cuidado com o que você está trazendo para a sua vida. Cuidado com coisas estranhas, que você olha na palavra de Deus e vê claramente na palavra de Deus que aquilo está errado. Isso pode prejudicar o seu processo de restauração. Cuidado com as más companhias, cuidado com quem você anda, meu caro. A Bíblia diz no Salmo 1: não vos assenteis nas rodas dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes
ande na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você está aí? Não permita coisas estranhas na sua vida. Foge das más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Pessoas que vão dar conselho para você, minha irmã, para você abandonar seu casamento, cuidado com isso. Os conselheiros de Amazias o afastaram de Deus. Amazias se tornou um cara arrogante. E a arrogância dele foi a sua destruição. E por causa disso, o processo de restauração ficou impedido. Começou com Joás, agora com Amazias, que teve a oportunidade de fazer isso e não fez. Aí veio o próximo rei. E esse rei, ele viveu muito tempo e fez coisas extraordinárias. Esse rei, ele era engenheiro, ele fez armamentos bélicos revolucionários na nação de Israel. Esse rei tinha uma habilidade tremenda para construir coisas. Teve fazendas enormes, porque tinha habilidade para fazer engenhos. Foi o rei Uzias. Levantou um grande exército, um exército enorme que causou até medo no rei do Egito. E a Bíblia diz que ele prosperou muito, e Deus usando muito o rei Uzias. A Bíblia diz que ele começou fazendo o que agradava ao Senhor, ele começou fazendo a obra de Deus, ele começou a fazer as coisas certas. E Deus começou a dar a ele prosperidade, e Deus começou a dar a ele paz. Só que aconteceu algo que Uzias que impediu o processo de restauração. Uzias chega a certo dia, ele entra no templo e vai fazer algo que não lhe era devido. Ele não podia fazer aquilo, não era responsabilidade dele queimar incenso. Não era responsabilidade dele fazer aquilo. O sacerdote veio a ele e falou: não faça isso. E ele não gostou, e o texto diz assim: e eles enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrado para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão. Gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando você for repreendido por um homem de Deus, seja sábio e humilde. Quando a palavra de Deus confrontar você, seja sábio e seja humilde. Ele estava com o incensário na mão. Ele podia fazer isso aqui, ó. É verdade, sumo sacerdote. Eu me enganei. Eu me precipitei. Eu fui afoito. Eu queria fazer a coisa boa, mas percebo que não era. Abaixar as mãos e deixar o incensário. Ele poderia ter feito isso. Mas o que ele fez? Irritou-se e indignou-se contra o sacerdote. E na mesma hora, uma lepra brotou em sua testa. Amado, um homem que tinha tudo. Gente, ele era para ser o cara. Mas o que aconteceu com Uzias? Amado, o que aconteceu com Uzias pode acontecer com todos nós. A gente tem que ter cuidado com as más companhias. A gente tem que ter cuidado até com os nossos inimigos. Mas a principal pessoa que você tem que ter cuidado, preste atenção. A principal pessoa que você tem que ter cuidado
é com você mesmo. Você tem que ter cuidado com você mesmo. Você tem que saber que aí dentro de você tem um cara que quer te prejudicar. E você tem que dizer: vai para a cruz, cara. Morre lá. Vai para a cruz, cara. Morre lá. Mata o seu ego. Mata o seu ego. É o seu ego que te destrói. Grandes homens de Deus são impedidos de terem muito mais de Deus, ou que Deus tinha planejado para dar para eles, porque não souberam lidar com o ego. O problema de Uzias, o seu ego o matou, ou seja, subiu na cabeça. Sabe, queridos, a humildade é a cura para o orgulho. Há muito tempo atrás eu estava orando a Deus, e quando eu estava lendo na palavra de Deus, a visão que Daniel teve, daquele ser com cabeça de ouro, peito de ferro, ombro de prata, braço de prata, mas os pés de barro. E Deus falou comigo: o homem pode ser muito poderoso, o homem pode crescer muito na terra, Deus pode dar muitas coisas para o homem, mas o homem nunca pode se esquecer, ele tem pé de barro. Ele tem pé de barro. É o pé de barro que nos mantém na humildade. É o pé de barro que nos mantém com o pé no chão. É o pé de barro que nos mantém submisso à vontade de Deus. É o pé de barro que mantém independência da oração. É o pé de barro que me faz humilhar na palavra, diante da palavra de Deus. É o pé de barro que te protege. Aquilo que é mais frágil em você é o que te protege. Seu pé de barro. A humildade. Então esses 3 reis tiveram a oportunidade de levar Israel novamente ao apogeu, restaurar Israel e trazer prosperidade e paz. Mas o 4º rei abraçou, o rei Ezequias. Depois de Salomão e Davi, a história mais contada é do rei Ezequias. Gente, o rei Ezequias foi fenomenal. Ele trouxe a restauração e conseguiu trazer a restauração, a prosperidade e a paz para Israel, mesmo em volta dos piores inimigos da época, inclusive o grande Senaqueribe, o homem mais temido na terra naquela época. Deus deu vitória ao rei Ezequias, Deus deu paz ao rei Ezequias, Deus deu prosperidade ao rei Ezequias. É na história de Ezequias que está aquele famoso versículo, né? Ouve os profetas e prosperareis, ouve a palavra e estareis seguro. Oh, aleluia. Qual é o processo que Ezequias permitiu para que a restauração viesse no seu ministério, no seu reinado, e trouxesse para a nação de Israel tempo de paz e prosperidade? Primeiro, não vou ler todo, são vários livros, vários capítulos do livro da história do rei Ezequias, mas a primeira coisa que o rei Ezequias fez, ele restaurou a vida espiritual da nação de Israel. A primeira preocupação do rei Ezequias é: vou restaurar a vida espiritual. Você quer restauração na sua vida? Você quer que essa restauração traga para você prosperidade e paz? Sabe por quê, gente? Tem muita gente que tem prosperidade, mas não tem paz. A prosperidade dela não lhe deixa dormir. A prosperidade dela só traz confusão para a sua casa e para o seu lar. Tem muita gente
que não tem prosperidade, mas tem tranquilidade, não tem ameaça, não tem inimigo, porém não consegue desfrutar das coisas boas que Deus tem. Porque você só consegue desfrutar se você tiver prosperidade. Então a prosperidade bíblica é a prosperidade que lhe dá paz e segurança. E Ezequias passou por isso, e a primeira coisa que ele fez, amado, foi cuidar da vida espiritual. Cuide bem da sua vida espiritual. Cuide bem da sua vida espiritual, coloque em ordem a sua casa, priorize as coisas de Deus na sua vida, fique atento ao que a palavra de Deus diz, não negligencie a vida de oração. Você está entendendo? A vida espiritual vem em primeiro lugar. A vida espiritual vem em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz isso: buscai, portanto, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, tudo aquilo que que é necessário para acrescentar na sua vida, será acrescentado quando você coloca em primeiro lugar coisas espirituais. A minha vida espiritual. Tem muita gente sofrendo porque não observa a vida espiritual. Cuide da sua família. Amado, Ezequiel fala assim: meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estar diante dele e o servirem. Meus filhos, ele chama toda a casa dele para servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém, queridos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém, amados? Chama a sua casa, meu querido. Ah, meu filho tem 10 anos e gosta de ficar vindo em videogame. Videogame nada, ele tem que vir para a igreja. Videogame tem hora. Chame a sua casa. Cuide de você mesmo. Ele cuidou da vida. É interessante que o rei Ezequias, ele cuidou da vida espiritual da nação, ele cuidou da família, mas ele não deixou de cuidar de si mesmo. É interessante que quando houve um movimento para ofertar para a construção da casa de Deus, para a restauração da casa de Deus, o rei Ezequiel falou assim: eu particularmente vou dar daquilo que eu tenho, que é meu, para contribuir para isso. Ou seja, eu não vou ficar fora, eu quero fazer parte do processo. Cuide da sua vida, querido. Cuide da sua vida. Então, quando você começa a aplicar esse princípio de cuidar da sua vida espiritual, de cuidar da sua família e principalmente cuidar também de você, o processo de restauração vem e Deus traz para você prosperidade e paz. Gente, prosperidade com paz é coisa de Deus. Meu irmão, você poder desfrutar das coisas que Deus tem nessa terra, você poder desfrutar das bênçãos de Deus nessa terra e com paz, é tremendo. Sabendo que essa paz não é ausência de problema. Essa paz é porque você tem Jesus no seu coração. Você pode dizer glória a Deus? E eu quero dizer uma coisa para você, para terminar. Deus quer fazer isso e quer fazer rápido. Deus tem pressa em fazer isso na sua vida. Você tem que ser sábio e inteligente e não atrasar o processo. Deus tem pressa em fazer isso. Olha o que no versículo 36 diz assim: Ezequias e todo o povo regozijava-se com Deus, o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Aleluia! Oh! Pega essa para a sua vida, meu querido. Recebe isso da parte de Deus para você. Deus, restaura a minha vida, traga-me, Deus, prosperidade e paz. E Deus, por favor, faça isso em pouco tempo.